A visão é um dos 5 sentidos da vida. É através dela que criamos nossa percepção da realidade. Mas você já imaginou viver sem esse sentido? Ou se de uma hora para outra perdesse a capacidade de enxergar? Segundo dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cerca de 6,5 milhões de pessoas possuem alguma deficiência visual no Brasil. No último dia 8 de abril, foi comemorado o Dia Nacional do Braille, sistema que permite a possibilidade de quem não enxerga ler. E hoje eu vim até a cidade de Campinas conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da instituição Provisão. Por lá, os alunos aprendem a ler e escrever em Braille. Eu já cheguei aqui na instituição Provisão. A Margaret é coordenadora e ela vai contar pra gente um pouquinho da história, porque são mais de 40 anos de tradição e todo esse trabalho tão bonito com os deficientes visuais, né? Nós começamos bem pequenininhos. Nós começamos dentro de uma sala de aula, numa escola aqui em Campinas. E a instituição cresceu. Hoje, existe uma equipe multidisciplinar que acompanha mais de 60 crianças de Campinas e região. Por mês, são mais de 2.600 atendimentos. O que a gente preza é realmente essa independência, que eles tenham autonomia, né? Para eles conseguirem ter independência na escola, independência no trabalho, constituírem família, por que não? Né? Eles poderem dar conta do recado, como a gente também dá. Atividades como orientação e mobilidade, alfabetização em braille, estimulação visual, fisioterapia e educação física adaptada são oferecidas aos atendidos. A gente considera cego aquele que não consegue ler e escrever na escrita convencional. Isso não significa que ele não tem, por exemplo, percepção de luz. Ele pode perceber uma janela aberta, ele pode perceber uma porta aberta, ele pode perceber vultos, ele só não consegue usar a visão para ler e escrever. As pessoas que têm baixa visão são pessoas que elas conseguem, com o apoio de um recurso, que é a telelupa que a gente usa, é uma lente, são várias lentes dentro de uma lupa, que é acoplada dentro de um óculos com uma armação convencional, e a gente estimula essa visão. Então a visão realmente melhora quando a pessoa faz o exercício com essa telelupa. Então essa é a diferença. A baixa visão é porque realmente eu ainda dou conta de ler e escrever em letra convencional, eu só preciso do recurso para ampliar. E o cego, ele vai aprender o braille porque ele não tem mais condições de ler e escrever na escrita convencional. Da mesma forma como a gente fala para uma família, olha, o seu filho tem que ir para a escola porque ele precisa aprender a ler e escrever. A criança com deficiência visual também precisa aprender a ler e escrever. E isso é muito importante. Por isso, quanto mais a gente tiver material e pessoas que conheçam como lidar com a deficiência visual, melhor. Porque assim eles conseguem realmente transitar onde eles quiserem, sem a necessidade de ter que sempre ter alguém do lado deles para orientá-los. A Ana Vitória tem 12 anos e você sabe ler e escrever em braille. Sim. E para você, qual que é a importância do braille e principalmente das outras pessoas também saberem ler e escrever em braille? É porque, por exemplo, vai que acabe a energia em uma noite, ou você durma com outra pessoa no quarto e não possa acender a luz para não atrapalhar ela de dormir. Mas você precisa ler para estudar para uma prova, você não vai conseguir ler as letras normais no escuro. Aí você precisa aprender braille já para se prevenir, né? E conseguir ler. E com quantos anos você aprendeu a ler em braille? Eu comecei a aprender a ler quando eu tinha uns 7 anos. E agora então, pra gente finalizar, você pode ler um trechinho de um livro pra gente? Ao longo de sua vida, Marte sentiu na pele os efeitos das leis de segregação racial e nunca se conformou. Basicamente,
às vezes exigiam que lugares públicos, como escolas, ônibus, trens, etc., possuíssem locais separados para negros e brancos. Você arrasou! Parabéns! Obrigada pela sua entrevista, viu? Nada. Vou dar um abraço aqui nela. O sistema Braille surgiu no século XIX na França e foi criado por um jovem estudante chamado Louis Braille. Ainda quando criança, ele ficou cego dos 2 olhos, entrou em uma escola para deficientes visuais e lá conheceu o método de Barbier. E assim usou como base para criar um método alternativo. Que funciona o Braille? São pontinhos em relevo, certo? E aí tem letras, números, acento, tudo. Como é que é? Tudo. Por exemplo, pegando essa célula Braille que está maior ali do seu lado, essa azul, né? Eu acho que aqui especifica direitinho que o código Braille ele é criado por 2 colunas e 3 linhas. Essa numeração é bem importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os 6 pontos Braille em relevo. A combinação desses pontos é que vai sendo criado o alfabeto Braille. E como você disse, tem tudo. Tem tanto o alfabeto em si, como acentuação, pontuação, código matemático, tudo em Braille. Então a base são 3 linhas e 2 colunas. E a partir daí, como é que funciona? A leitura, por exemplo, é igual a gente da esquerda para a direita? Exatamente. A escrita na máquina Braille é feita da esquerda para a direita e a leitura também, tateando. E os números, como é que funcionam? Porque a gente sabe que tudo é baseado nessas 2 colunas e 3 linhas. Os números também? Também. A criança sabe que não é uma letra e é um número quando tem o sinal de número no início do que vem depois. Então, são usadas as letras de A a J para os números de 1 a 0, 9, 0. E a escrita do número, eu uso primeiro o sinal de número e depois eu escrevo o número que eu quero usando a mesma pontuação dessas letras, do A até o J. A participação da família também é muito importante no processo de alfabetização em Braille. A Eliana é voluntária aqui, ela é cega e está ensinando os pais das crianças que são atendidas por aqui. É isso, Eliana? Correto. Sempre tive essa vontade e sempre achei que os pais deveriam saber Braille para poder ajudar as crianças em casa. O filho da Rosalina tem 19 anos e é cego, certo, Rosalina? E você está aprendendo agora, então, a ler em Braille? Sim, ele já aprendeu, né? Aí eu comecei a aprender agora. E como é que está sendo para você aprender e cada vez mais se aproximar e conseguir interagir de todos os jeitos com o seu filho? É bom porque é uma ocupação assim pra mente também, né? E o Igor tá aqui, olha, na aula dele. Igor, como é que é pra você saber que a sua mãe agora também tá aprendendo em Braille? Vai facilitar? Sim, porque a família sabendo é importante, né, para assistência, né, ao aluno, é isso. Eu sempre achei isso muito importante, que principalmente os pais que têm tempo para poder aprender o Braille deveriam sempre aprender para poder ensinar, ajudar as crianças que aprendem o Braille aqui no Provisão e em casa.
dá um apoio muito grande para as crianças em casa. A Andréia tem um filhinho de 5 anos e ele tem baixa visão, é isso? E você já está aprendendo a ler em braille para poder ajudar seu filho? Sim, é bastante legal. É bastante comovente ainda mais para eles que precisam, né? E a gente começa a aprender também, a evoluir. É muito gostoso para poder ajudar eles. Que nem como ele tem 5 anos, então tá no começo ainda. Então eu aprendendo, então eu posso bastante ajudar ele também. Que coisa mais linda! E como é que tá sendo toda essa experiência? O que você tá achando? Tá sendo difícil ou mais fácil de aprender? Então, para eles, assim, que não enxergam, acho que é um pouquinho mais difícil, né? Pra gente que enxerga, já lê os pontos, tudo certinho. Então, pra gente é um pouco mais... É difícil, mas pra gente que sabe ler os pontos e ver os pontos, então é bem mais tranquilo. Para você, como mãe, o que você pode dizer para todas as pessoas que estão assistindo a gente, que talvez tenha uma pessoa cega ou de baixa visão na família, a importância de aprender a ler e talvez escrever em braille? A importância é que é para ajudar eles, né? Porque a gente já é grande, a gente enxerga direito, então para nós já é mais fácil. Para eles que têm dificuldade, então a gente aprendendo e ajudar eles a evoluir é melhor, né? E quando eles crescerem, eles vão saber que a gente ajudou eles e não hesitou em nada. E você aprendeu a ler e escrever em braille com quantos anos? Eu devia ter uns 5 anos quando eu comecei a aprender. E quando eu fiz 7 anos, eu já sabia tudo. Olha só! E na sua casa, seus pais também sabiam? Como é que é? Os meus pais não... A minha mãe quis aprender o braille, tentou aprender, achou muito difícil. E mesmo assim, eu tive um incentivo muito grande. Apesar da minha mãe não saber o braille, eu tive um incentivo muito grande dos meus pais para tanto aprender a escrever, quanto andar sozinha na rua. Quando eu fiz 8 anos, eu já sabia tomar ônibus, já sabia ir e vir sozinha para casa. A Maria Elisa tem 12 anos e ela sabe ler e escrever em braille, é isso? Isso mesmo, porque não só a comunicação, mas também ajuda na localização. E você estava me contando que na sua casa sua mãe também sabe ler e escrever. Qual que ajuda? Por que facilita tanto a mãe também saber o braille? Me conta. Lá na minha escola a gente não tem no momento uma professora como auxiliar de sala. E a minha mãe, ela me auxilia transcrevendo as atividades e me ajudando a corrigir. E também é muito bom, porque quando eu tenho alguma dificuldade com alguma pontuação, tipo, eu não consigo ler às vezes, eu fico em dúvida. Ou quando eu também preciso saber algum sinal que eu não sei, às vezes eu pergunto pra ela, não sempre, às vezes eu pergunto pros professores daqui. Mas isso também me ajuda muito, porque ela me auxilia com tudo que precisa, correções. Essas crianças, esses jovens que chegam aqui pra gente só não têm a visão. O resto tá tudo ali. Eles usam tudo isso. Então a gente precisa, eles estão prontos para o mundo. O mundo é que precisa ficar pronto para eles, para as necessidades deles, né?